A água começou a baixar no interior do Rio Grande do Sul, na região de Lajeado, município que fica na beira do rio Taquari, um dos mais atingidos pelas enchentes. A gente observa um cenário que lembra aqueles filmes de guerra. Olhem só essa imagem, logo depois que a água baixou, as pessoas atravessando a ponte, o que restou da ponte entre Lajeado e Estrela. Olha só. Lembra, assim, tropas, né, ao final da Segunda Guerra, passando por uma zona destruída. Essa ponte, surpreendentemente, ficou de pé. A estrutura resistiu apesar da cheia. Vamos relembrar, esta aqui é a cena da ponte praticamente coberta de água. A impressão que a gente tinha é que seria arrastada pela força da correnteza no rio Taquari. Mas a ponte resistiu, agora está sendo refeita, o tráfego de veículos de emergência, de transporte de carga, começa a acontecer de novo. Além desse tipo de cenário, né, de destruição completa, já é possível observar no interior do estado, no Vale do Taquari, bairros inteiros que deixaram de existir. A gente tem aqui uma imagem desse tipo. Olha só, aqui Cruzeiro do Sul, por exemplo, município também da mesma região. Além disso, animais mortos, uma cena que chocou o Brasil. Sitiantes voltando, proprietários voltando para o seu sítio, para a sua fazenda e observando os animais que morreram afogados pela força das águas. Nesse caso aqui, porcos, infelizmente, mortos. Então agora o trabalho de reconstrução para produção e reconstrução de cidades inteiras. Até uma pergunta que se faz: vale a pena reconstruir alguns desses bairros no mesmo lugar? Na beira do rio Taquari, por exemplo? Vamos lembrar que essa região já tinha sido atingida em setembro do ano passado. Os municípios estavam no meio do esforço para refazer, e aí vem outra, e vem outra. Algumas cidades indicam que as maiores cheias da história são as cheias dos últimos 3 ou 4 anos. Então não há dúvida de que nós vivemos numa emergência climática. Nada parecido aconteceu até hoje no interior do Rio Grande do Sul. Essa reconstrução vai levar muito tempo e é preciso um planejamento para saber se vale a pena investir, né? Vale a pena investir recursos e a energia humana de uma pessoa que coloca todos os seus sonhos, a sua família, ali próxima ao rio, uma área, né, rica, abundante em água, que é importante para a agricultura, mas que pode ser levada numa próxima enchente desse tipo. A situação é preocupante também, e é até mais preocupante agora, na região de Porto Alegre, porque a água não baixa. Nós vamos já ver por que isso acontece. Rios como o Taquari, no interior do estado, o Jacuí e outros que vêm da serra, acabam confluindo, as águas todas confluem para o Guaíba. Muita gente chama de Rio Guaíba, mas ele é uma espécie de lago. Ele tem vazão muito lenta. Nós temos aqui o mapa. Então os rios desaguam no Guaíba, Porto Alegre fica bem do lado deste lago Guaíba, e o Guaíba, por sua vez, deságua na Lagoa dos Patos, que tem uma única saída para o mar, lá no sul. A gente pode observar aqui no mapa. Então a saída da água é muito lenta. Se entra uma corrente ou vento do oceano, a Lagoa dos Patos não escoa, o Guaíba não escoa, a água continua acumulada em Porto Alegre. É isso que indica o mapa da região, essa dificuldade geográfica também para que a água escoe em Porto Alegre, além de todo o restante. Governos seguidos, especialmente esses últimos, na prefeitura e no governo do estado. Eduardo Leite, Sebastião Melo, o prefeito, Eduardo Leite, o governador, acabaram com a prevenção, mudaram códigos ambientais, não investiram, no caso da prefeitura, nas comportas, no sistema para evitar que a água invada o centro de Porto Alegre, as casas de bombas, a manutenção foi abandonada, uma visão privatista. Privatiza tudo, eles queriam privatizar o departamento de águas. E foram abandonando a manutenção. A água passou dos 5 metros no Guaíba. Isso significa um recorde histórico em relação à cheia histórica também de 1941, que até hoje era maior. 2024,
a cheia ultrapassou 1941. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, fizeram esse gráfico mostrando que vai demorar muito tempo para o rio voltar para 3 metros, que significaria acabar com a enchente. Pelo menos 30 dias, talvez mais. O balanço dos números indica mais de 100 mortos no estado. Um número que, infelizmente, deve crescer porque há dezenas de desaparecidos sob as águas. Pessoas que não foram localizadas pelas famílias, que resolveram permanecer dentro das casas. Situação complicada em Canoas, um município grande na região metropolitana de Porto Alegre. Situação muito complicada também em Eldorado do Sul, um município de porte menor, ali no delta do rio Jacuí, que é muito próximo também da região de Porto Alegre, e que o prefeito pede que a cidade seja esvaziada inteiramente. É como se uma cidade deixasse de existir. Um grande êxodo urbano. As pessoas têm que se deslocar. Para onde? Para casa de parentes, ali ao redor. É um caos. A gente vai continuar assistindo estas cenas, também mobilizaram o país as cenas de resgate de animais, né? Um cavalo em cima do telhado, não tinha como sair dali. Os bombeiros se mobilizaram e conseguiram, felizmente, tirar esse cavalo. Mas além de todo o esforço de estrutura, de tropas, de voluntários, de barcos, de comida, além do problema da falta d'água potável, que hoje é o maior drama na região metropolitana de Porto Alegre, falta água. Os mais ricos correram para os supermercados e compraram tudo. As estações de bombeamento de água limpa entraram em parafuso, deixaram de funcionar, agora vão voltando aos poucos. Mas além de tudo isso, é preciso lidar com a enxurrada de fake news espalhada pela extrema-direita. O bolsonarismo ficou atônito, não sabia o que fazer. O governo agiu, o governo federal. O presidente Lula já foi 2 vezes para a região, levou os ministros, esteve pessoalmente, mobilizou tropas, está coordenando os esforços. E aí o que fazem os bolsonaristas? Espalham mentiras. Espalham mentiras. Exemplo, os caminhões de ajuda humanitária estão sendo bloqueados e multados nas estradas. Olha, a gente foi conferir isso. Até uma emissora de televisão, o SBT, propagou essa ideia. Ah, foi parado um caminhão, sim. Mais de 1.000 passaram pelo posto de controle entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Meia dúzia de caminhões foi parada. Por quê? Peso acima do permitido, a balança faz o bloqueio praticamente automático. Foi parado e depois liberado. A mercadoria chegou lá no final. Pode melhorar isso? Pode. Agora criaram como se fosse assim, o Estado quer atrapalhar, não adianta nem você doar porque não vai chegar a mercadoria. Isso é para espalhar pânico. São profissionais de espalhar o pânico. O que eles ganham com isso? O caos. Eles querem assim embaralhar tudo. Ninguém faz nada mesmo. Como o Bolsonaro não fez nada na pandemia, não fez nada quando choveu na Bahia, ficou andando de jet ski, a gente tem as imagens. Eles precisam criar um clima de, ninguém faz mesmo. E não é verdade. O governador lá, Eduardo Leite, e o Lula sentaram juntos e estão num esforço para tentar levar as mercadorias. Também pessoas individualmente estão se esforçando. Um outro exemplo de fake news. O Brasil está recusando ajuda internacional. Não é verdade, a Argentina mandou. O Uruguai mandou um helicóptero, está aqui, está sendo usado nos resgates. O Exército recusou sim um avião uruguaio que não tinha nem onde pousar, porque os aeroportos estão bloqueados, só tem a base aérea de Canoas. A Força Aérea Brasileira, as Forças Armadas disseram, obrigado Uruguai, mas esse avião aqui não tem como pousar, então o helicóptero é bem-vindo, o avião agora nem teria como operar aqui no Rio Grande do Sul. Então são exemplos de como é que a extrema-direita vai fazendo esse tipo de terror psicológico. Felizmente, uma pesquisa da Quest mostra que as mentiras não estão colando. A própria ideia de que não tem emergência climática nenhuma, isso aí é exagero de ambientalista. Não. A pesquisa Quest mostra que a maioria das pessoas, 99%, acham que há uma ligação sim, como dizem os cientistas, entre mudança climática e a tragédia no Rio Grande do Sul. E a mesma pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros aprova a ação federal na tragédia. Tem dificuldades? Tem. Mas as pessoas estão acompanhando e a realidade está se impondo. O grande desafio é como manter essa rede de apoio
né, essas estruturas funcionando durante pelo menos um mês. Vai bater o desespero em algum momento, quando as pessoas perceberem que não vão voltar para casa, que não há bairro, não há cidade, em alguns casos, mais para voltar. Então é preciso governo, governo e mais governo. Não é pela iniciativa individual que vai se fazer nada. Pela iniciativa individual nós vamos ter caos. Precisamos de Estado, organização estatal e governo para sair dessa situação dramática. Toda a nossa solidariedade para o Rio Grande do Sul e para os voluntários e funcionários públicos que estão trabalhando duramente para recuperar o Estado e para salvar vidas.